em relação a isso. Quer dizer, 3 não, existem milhares. Né, mas nessas questões específicas, nós precisamos ter muito apoio no parlamento, e eu acho que nós estamos no momento, apesar de todo o falar mal de parlamentares e do parlamento e tal, eu acho que nós estamos no momento em que a gente tem vários pontos bons de apoio, tanto aqui em São Paulo, no Parlamento Estadual, quanto no Parlamento Federal, certo? Em quem nós podemos confiar no geral. Nós temos um governo, no geral, disposto a ouvir, a fazer várias escutas e encaminhamentos do que vem da consulta popular, certo? Em terceiro lugar, nós estamos no momento em que nós temos uma mobilização da classe bastante grande, certo? Então, eu acho que se a gente juntar essas 3 coisas, a gente tem 500 anos de história e eu não conheço um episódio, apesar de que os historiadores que escrevem, às vezes, na Veja e tal, dizem, não, a história brasileira não tem luta, foi tudo de graça e tal. Eu não conheço um episódio da história brasileira que não foi calcado na luta, na mobilização e na pressão, certo? Vou ficar com um exemplo até bem midiático que a gente acompanhou agora há 2 anos atrás, independente do que eu acho da lei. Há 2 anos atrás foi aprovada a lei da ficha limpa. Né? Eu acho não, ninguém aqui tem a menor dúvida de que essa lei, ao longo da história, nunca tinha sido aprovada ou nem sequer apresentada, e a gente sabe por quais interesses, certo? Teve que bater 1 milhão de assinaturas lá, certo? Aí ninguém ficou contra. Né? Então, eu acho que na cultura, né, PEC 150, como é que anda? Assim, certo? 2% da cultura, como é que anda? Assim, certo? Isso é o que nós temos que fazer, e na questão particular dos fundos e dos municípios, existe um instrumento de indução que está sendo existe, que é um dinheirinho. É muito difícil também hoje para o prefeito lá do interior, isso é uma realidade que a gente vê, o prefeito da pequena cidade, certo? Ele não consegue fazer um convênio com Brasília, certo? Se ele contar o custo e tal, não sei o que, para ele ir até Brasília, certo? É dificílimo. Muitos anos atrás, na época de outros governos, por exemplo, existia, para vocês reclamam do captador na Lei Rouanet, né? Existia um programa que distribuía instrumentos e fardamento para bandas no governo federal, quando o ministro Fefor era ministro. Era um dos programas mais fáceis, o cara mandava 3 ofícios e recebia a banda, certo? Porque o governo comprou toneladas de instrumentos e fardas e entregava. Não havia dinheiro envolvido. Existiam escritórios especializados em Brasília em vender essa facilidade para os municípios, certo? Porque o município de 5 mil habitantes do interior de Roraima, né, se ele comprar uma passagem para Brasília para tentar conseguir uma banda, certo? Um instrumento de banda, e voltar, ele já gastou mais do que ele gastaria comprando os instrumentos, certo? Então, tinha caras em Brasília que se apresentavam como intermediários. O que o cara fazia? Pegava esses 3 ofícios, falava por telefone com o prefeito, pegava esses 3 ofícios, protocolava lá no Ministério da Cultura e tomava lá um salário mínimo do prefeito pelo serviço que ele tinha feito. Não existe nada de ilegal aí, né? Mas expressa a distância que Brasília acaba ficando. Então, o fato de ter um dinheirinho para os prefeitos, eu acho que e para os secretários de cultura, eu acho que é um incentivo bastante grande. Só que a contrapartida que eles vão ter que dar é escutar a população da cidade, certo? Se ele não constituir o fundo, ou não constituir o conselho, ele não tem direito a esse dinheiro. Isso é uma forma do Estado induzir essa participação. Finalizando, questão do Cultura Viva e Ponto de Cultura, isso eu não canso de repetir. O programa Cultura Viva, que é onde está a ação dos pontos de cultura, ele está no programa de governo da presidenta Dilma, certo? Ele foi ressaltado, foi um dos destaques do discurso de posse da ministra Ana de Holanda, certo? E, recentemente, ele foi, inclusive, pauta daquele programa Café com a Presidenta, etc. e tal, num texto, obviamente, sob consulta e preparado pelo Ministério da Cultura, em que foi reforçada a existência, a importância e o fortalecimento do programa Cultura Viva. Finalmente, ele está no plano plurianual, ele foi incluído no plano plurianual, ou seja,
obrigação do Estado de gastar, do governo federal de gastar com isso nos próximos 4 anos, e finalmente ele foi incluído, que abriu a consulta pública agora, essa semana, no Plano Nacional de Cultura, que vai virar lei, ser sancionado, nas metas do plano que serão sancionadas pela presidenta Dilma, em dezembro, está lá que o governo, nos próximos 10 anos, tem a obrigação de montar em todo o Brasil 15 mil pontos de cultura. Hoje nós estamos com 3 mil pontos de cultura. Né? Então, multiplicar por 5 os pontos de cultura existentes. O que houve foi, os problemas que existiram, foi um certo freio de arrumação orçamentário, certo? Porque todo mundo aqui é testemunha, começou os primeiros 3 meses do ano, praticamente, o Ministério, e todos os ministérios não tiveram dinheiro para nada. Né? É cruel a situação essa distância de Brasília por causa disso. Às vezes, 100 mil reais parado, 200 mil reais, 500 mil reais parados do orçamento do Ministério, ou de qualquer ministério, de qualquer órgão público, não faz muita diferença para o cara que está lá. Mas para o cidadão que tem que receber 5 mil por mês, é uma diferença, às vezes, quase que de vida ou de morte. Mas esses são problemas do Estado brasileiro, né, como um todo. E segundo, por uma questão temporal, né, de momento, época de receber novos recursos e de prestar contas, nós nos vimos com muitos problemas contábeis em relação aos pontos de cultura. Os pontos de cultura foi um programa revolucionário. Ele botou dinheiro na mão de muita gente que nunca tinha recebido o dinheiro, certo? E que, portanto, também ignorava solenemente as regras do governo federal para gastar dinheiro, certo? Isso não significa, em nenhum momento, dizer que os pontos de cultura gastaram mal o dinheiro. Não, não gastaram. O exemplo de São Paulo aqui tem 301 pontos de cultura conveniados, e na avaliação da Secretaria Estadual de Cultura, talvez exista problema em 1. Né? Então, a proporção é mais ou menos essa. É baixíssimo nível de problema real. Agora, formalidades que TCU não perdoa, que CGU não perdoa, tinha várias, e nós estamos resolvendo pontuais. Só para dar um exemplo do espírito, foi apresentado à ministra, quando isso estourou, um caso de um ponto de cultura que, pela regra rígida, né, esse ponto de cultura deveria devolver aos cofres públicos 50 mil reais. Aí a ministra olhou e disse assim, olha, um cara que ao longo de 3 anos, com uma organizaçãozinha desse tamanho, recebeu 180 mil reais, para 3 anos, foram quase 5 anos o processo do cara, esse cara não vai devolver 50 mil reais, porque esse cara não tem casa para vender, não tem carro para vender, não tem nada. Ela disse assim, vocês não podem usar as regras desse jeito. O processo foi revisado, nenhuma ilegalidade foi cometida, e esse cidadão teve o atestado de aprovação da prestação de contas dele, devolvendo apenas as taxas bancárias que não podiam ser cobradas. Deu coisa de 200 e poucos reais. Né? Ou seja, ele tinha cumprido o projeto. Então, esse caso, a gente está olhando caso a caso, o espírito do Ministério é esse, e o programa, nem o programa Cultura Viva, nem os pontos de cultura correm o menor risco de acabar ou ser diminuídos. Lembrando que quarta-feira todos estão convidados para o debate sobre audiência pública aqui sobre os pontos de cultura no Estado. Teremos já confirmado o representante do Ministério da Cultura e aproveitar aqui a presença do João, reforçar a necessidade de ter um representante do Estado aqui, tá bom, João? Olha, eu estava conversando com o Rilo, que teve que se ausentar, porque está tendo a gente chama de congresso de comissões para aprovar alguns projetos de deputados lá no plenário, né? Mas a gente estava conversando com ele assim, qual o próximo passo, então, né? Nós falamos aqui muito do orçamento. O deputado Mauro Bragato deu a dica, nós concordamos de a comissão coletivamente, para não ficar um deputado, né? Coletivamente, uma emenda assinado por unanimidade pelos membros da comissão, para fazer essa equivalência, vamos dizer assim, dos recursos dos editais da renúncia, tá certo? E, aumentando os recursos próprios do orçamento do Estado. Então, esse é um ponto. A outra, as outras emendas individuais que cada deputado, a bancada vai fazer, cada bancada pode fazer. Como que vai proceder? Dia 30 chega aqui o projeto do orçamento. Os deputados terão aí 15 dias, um mês mais ou menos para fazer emendas.
Eu acho que a gente podia combinar, nesse tema, para o início de novembro, ou no momento que a gente avisar, na Comissão de Finanças, quando estiver sendo feito o relatório, a gente fazer uma nova mobilização, aí sim em direção à Comissão de Finanças, que eu sou membro, o nosso deputado Mauro Bragata é presidente, para a gente convencer os companheiros da comissão de aprovar o aumento dos recursos para a cultura. Tudo bem? E na hora de votação no plenário, a gente avisa também, quem sabe a gente consiga fazer uma grande mobilização aqui para sensibilizar a casa e mostrar para o governo que mesmo que a gente aprovando, ele não vai poder vetar, tá certo? Então, se vocês toparem, nós vamos ficar em permanente contato com cada um aqui, via e-mails, via os sites daqui da casa, e vocês também vão trocando pela rede que vocês têm, trocando essas informações das datas quando precisarmos do apoio aqui. Da nossa parte, vocês vão contar com os deputados daqui para a gente fazer essa luta com vocês, tá certo? Queria combinar isso. Segundo, nós falamos tanto de cultura, tivemos aqui umas palavras de ordem, ouvimos tanta gente boa, tantas informações. Aliás, eu queria, quem quiser tiver acesso à nota técnica que a bancada do PT fez, Walter, nosso assessor, fez a respeito do PPA, detalhe, quanto que foi previsto e tal, já está no nosso site, né? ptalesp.org.br. Então, quem quiser ter acesso para ter mais informações para fazer os debates sobre o que o governo pretende fazer nos próximos 4 anos, eu aqui já adiantei um número, uma crítica, vocês podem ter acesso ali e distribuir, fazer relatórios e fazer debates por aí, tá certo? Eu estava dizendo que a gente falou tanta coisa aqui, mas não tivemos nenhuma poesia aqui, aliás daquela fala do companheiro lá do interior, foi uma frase, mas que se configurou numa bela poesia aqui, né? Mas quem quiser fazer alguma manifestação aí, pode ficar à vontade, gente, para a gente encerrar. Uma grande salva de palmas a todos vocês. Ao fundo, olha, eu entendi aqui que nós tínhamos um objetivo imediato, que é essa briga para aumentar os recursos do fundo, tá certo? Nós vamos tentar fazer isso via o debate do orçamento de 2012. Né? O fundo, ele existe, nós precisamos colocar recursos, porque hoje é 80% de renúncia e 20% de recursos diretos do orçamento para os editais, não é isso? Nós vamos fazer uma luta agora para aumentar os recursos próprios do fundo, não é isso? Ah, está certo. Olha, o projeto do deputado Vicente Cândido, né? Olha, o deputado, mesmo que não esteja aqui, o projeto tá pronto para ser votado. Bom, você tem razão. Existe uma outra coisa. Uma coisa é brigar pelo orçamento do ano que vem para melhorar os recursos do PROAC, tá certo? A outra coisa é a aprovação do fundo que prevê. Bom, aí eu estou aberto aqui às sugestões. O que nós podemos fazer? Vamos fazer uma nova audiência pública, um novo ato? O que vocês acham? Uma nova... propor uma frente parlamentar para começar a mobilizar em direção a aprovar o projeto, é isso? Olha, ele está pronto para a ordem do dia. Precisa convencer o colégio de líderes a colocá-lo. Talvez um ato, uma reunião com o colégio de líderes. O que você acha, Alici? Como é possível que se leve uma comissão, né, na reunião de líderes, né? Porque eu não sou líder, né? Eu sou vice, por isso que eu fico caladinha, que eu cheguei agora e eu sou vice-líder. Mas pode ter um movimento por parte. Eu acho para que coloque o projeto em votação, entendeu? Porque tem uma proposta aqui. Tem uma proposta. Eu me comprometo. Tem que ter o consenso do colégio de líderes para que o projeto entre. Tá certo? Então, eu me comprometo ao seguinte, a marcar no colégio de líderes, é uma terça-feira à tarde. Eu falo com o meu líder e a Alessi vai falar, evidentemente, com o líder
Pedro Bigardi, vou falar com os demais, para que uma comissão aqui, vocês tirem uma comissão, inclusive para manter a mobilização, acho que tinha até essa ideia, e essa comissão será recebida no Colégio de Líderes, tá certo? E aí nós pensamos em seguida numa atividade própria para pressionar, para colocar em votação o projeto do deputado Vicente Cândido. Pode ser assim? E a gente combina com ele, evidentemente, para que ele... Olha, aí, gente, é uma... Posso dar um pitaco, deputado? Aí é uma luta que eu acho que vocês podiam... Pensa, formas de pressionar o colégio. Deputado? Os líderes. Deputado, presidente? Valério. Posso só dar uma... não, eu acho que é o seguinte, o rito legislativo é longo, né? Quer dizer, ele precisa ser colocado em... Primeiro, entrar para votação. Segundo, ser aprovado. Terceiro, não ser vetado pelo governador. Quarto, caso seja vetado pelo governador, ele volta para casa para ser apreciado esse veto e só pode ser derrubado com 2/3, presidente? 2/3. 2/3. Na maioria absoluta, não, derrubada de veto. Então, é complicado, certo? Então, tem que falar com o colégio de líderes, mas vocês têm um papel, o deputado aqui tem esse papel, de ficar articulando isso. Agora, se cada deputado não for pressionado individualmente, eu me sinto à vontade de falar isso, porque eu recomendo a mesma coisa para a Procultura, certo? Eu recomendo a mesma coisa para a PEC 150. Se cada deputado de todos os partidos não for pressionado, não for imprensado em alguns casos, etc. e tal, se o grito não chegar no Palácio do Governo, etc. e tal, para que não haja veto, né, se for rejeitado na casa, só pode ser apresentado na próxima legislatura, não é isso? É isso mesmo. Obrigado, Valério. Vamos fazer o seguinte, nós estamos entrando em outubro, né? O mês de outubro é o prazo para os deputados fazerem as emendas ao projeto orçamentário, certo? Nós tiramos aqui uma ideia de mobilização, de diálogo com a Comissão de Finanças e com os demais deputados para aprovação dos recursos do orçamento do ano que vem, que é uma coisa, vamos dizer, mais imediata, tá certo? Nós não podemos perder essa oportunidade. O orçamento do Estado de São Paulo ano que vem, gente, provavelmente vai bater na casa dos 160 bilhões. Só para ver como cresceu, em 2007 era 85 bilhões. Então nós vamos ter assim, um crescimento de 100% do orçamento num prazo de 6 anos. Né? E aí o governo fala em ficar com os 20 milhões só, pelo que está no PPA. Então não podemos, não acompanha nem o crescimento do orçamento. Não dá para aceitar do jeito que está. Então nós vamos trabalhar a questão orçamentária, como melhorar os recursos do atual fundo. Agora, a lei do deputado Vicente, nós vamos ter que pensar aqui uma forma de criar uma mobilização para a sua aprovação. Minha primeira sugestão, a comissão ser recebida no Colégio de Líderes, para pautar no Colégio de Líderes que vocês querem a volta do debate deste projeto aqui na casa, uma data para o seu debate, e aí nós vamos analisando o movimento, vamos consultar o deputado Vicente Cândido para que ele também possa nos ajudar. E se precisar voltar aqui para essa comissão, nós fazemos uma nova audiência. Pode ser assim, não? Porque tirar uma data para a gente fazer uma mobilização para o projeto, a não ser que vocês tenham essa disposição, podemos fazê-lo, tá bom? Hã? É uma sugestão para quem conhece um pouco aqui a coisa da casa, né? Ordem, presidente. Então eu vou pedir ao deputado Enio Tato, e a Alessi fala com o Pedro, da gente marcar no Colégio de Líderes. Vocês vão falar com todos os líderes e junto com o presidente, o primeiro secretário, que é quem pauta o que vai ser votado, para que esse projeto saia lá do arquivo e venha para o plenário, tá certo? Então, o primeiro passo, marcarmos para a gente sentir também qual é a disposição ali do Colégio de Líderes, e vamos dialogando para ver se é o caso de pensarmos numa mobilização específica, como vocês sabem muito bem fazer e agitar aqui na casa, tá certo? Eu só queria dizer para vocês que esse encaminhamento que o deputado está fazendo, deputado Simão Pedro,
ele é uma pessoa que conhece bem a casa, conhece bem como é que é o andamento, a engrenagem aqui da Assembleia. Então, essa sugestão que ele está dando, quer dizer, eu sugiro a vocês que sigam desse jeito aí. Fazer uma comissão. Eu já vi várias comissões virem aqui na Assembleia, irem lá no Colégio de Líderes para poder pautar as coisas, para que as coisas não tenham nenhum empecilho no meio do caminho, entendeu? Porque qualquer motivo que haja para poder impedir é fácil de criar. Então, se a gente fizer as coisas de uma forma mais organizada, como ele está sugerindo, eu acho que vai dar tudo muito certo, se Deus quiser. Né? Obrigado, Leci. Gente, eu queria fazer a seguinte fala aqui. Eu acho que o que nós não precisamos é de voluntarismo, né? Assim, deixa que eu faço, vamos resolver, não sei o quê. A gente precisa... eu acho que também aprendi muito aqui, que é o seguinte... pode ter um cansaço do movimento em relação à Assembleia. Eu vou lá e aquilo não avança, né? Então, eu prefiro ser bastante cuidadoso e dizer, vamos construindo, dando os passos, sentindo e avançando, né? Então, a sugestão que a gente faz em relação à lei, que é muito importante, é revolucionária essa lei, para que a gente desentrave ela aqui, né? Então, se vocês toparem, eu me comprometo, a Leci também, a marcarmos com o Colégio de Líderes. Eu vou dizer aos líderes, ao presidente da casa, que isso aqui foi uma resolução da reunião da comissão. Tá? Em relação ao orçamento, apoio às emendas da comissão e das demais, nós vamos avisando vocês do cronograma das reuniões da Comissão de Finanças. Né? Ontem a Marília veio, representou bem, tinha uma outra companheira também que não me recordo, que já, a Cíntia, né, veio lá e pautou a necessidade de mais recursos para habitação. Mauro Bragato registrou e já virou emenda, inclusive. Então, a gente vai fazer isso. Eu queria dar também, o Valério falou uma coisa aqui. Eu fui líder do PT, líder da oposição, em 2007 para 2008, e nós brigamos muito para regulamentar as emendas parlamentares, para dar transparência às emendas, porque... aqui era muitas coisas por baixo dos panos, sabe? Quem podia mais negociar, não sei o quê, então não tinha transparência. Quando nós brigamos para regulamentar as emendas, foi para dar transparência. Eu, por exemplo, nem todo mundo faz isso, também eu tiro pelo meu mandato. Eu publico no meu site as emendas que eu consegui aprovar, para que as pessoas possam acompanhar. Né? O João Luiz é testemunha disso. Às vezes a gente até sofre porque alguém falou, você deu uma emenda para aquela entidade e não deu para outra, o prefeito cobra, mas eu prefiro fazer assim. Né? Eu estou dizendo isso porque a imprensa está dizendo que um deputado... o Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra, né? Eu falo que toda generalização é muito sacana, para não dizer outra coisa, né? Porque coloca todo mundo. Então o deputado disse, eu conheço um esquema de venda de emendas parlamentares lá na Assembleia Legislativa. Então uns 30% dos deputados. Mas quem, deputado? Não posso falar que eu não sou dedo duro. Então coloca todo mundo sob suspeição. E aí, infelizmente, setores conservadores da mídia adoram esse tipo de coisa para achincalhar o parlamento, para colocar todo mundo no mesmo nível. E eu peço, inclusive, a solidariedade de vocês. Nós queremos abrir uma CPI aqui para investigar o que tem de fundamento nessas... Evidentemente que se tiver isso, tem que vir à tona e tem que ser investigado. Se tiver falcatrua, tem que ser punido. Então, nós estamos propondo uma CPI para analisar essa coisa da relação denunciada aqui. Teve, infelizmente, um deputado, que hoje é secretário, que veio também para a imprensa dizer, eu já fui até procurado para dar 5 mil, mandei dar lá para uma casa. Quer dizer, uma coisa muito irresponsável, né? Se ele teve isso, tinha que ter denunciado na época, né? E não ficar falando para agradar a imprensa, agradar algum setor, né? Para jogar lenha nisso ruim. Então, eu acho que o Instituto das Emendas Parlamentares é legítimo, né? Muitas entidades, muitas prefeituras recebem recursos dessa forma. De outra forma, não teria os recursos para uma obra, para o apoio a um projeto, para um evento cultural. Né? Então, eu defendo, é lógico, com transparência, com controle. Né? Nós sempre buscamos aqui aprovar mecanismos de transparência, para que vocês possam acompanhar, inclusive, a tramitação das emendas parlamentares. Né? Mas já chegamos em 2006 a aprovar na LDO e foi rejeitada pelo governador, então. Né? Então nós queremos vamos tentar fazer dessa limão uma limonada. Nós queremos que esse debate possa avançar
para que se tiver alguma denúncia concreta seja apurado, o Conselho de Ética vai apurar, mas que também a gente consiga provar que mecanismo de acompanhamento, de transparência dos recursos públicos, tá certo? Então eu queria falar isso, até em forma de desabafo, porque estou aqui há 8 anos e meio, me senti muito desanimado essa semana em relação ao que eu vi, né? Porque todo mundo fica desconfiando que quando você faz uma emenda, tem falcatrua no meio, tem coisas assim, né? Então a gente fica muito mal. A Alessi, por exemplo, que chegou aqui agora com energia, né, com a disposição, com a carrada de votos populares, uma expectativa muito grande em relação ao trabalho dela aqui, a pessoa dela não pode se sentir animada por conta desse tipo de denúncia genérica, sem fundamento, né, e sem coisa concreta, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado. E eu, desculpe o desabafo, mas, Alessandro, está com vocês. Tomem conta aí do plenário, dos corredores, fiquem à vontade aqui, a casa é de vocês, muito obrigado, parabéns por essa histórica audiência pública da Comissão de Educação e Cultura. Alô. Agradecer à Comissão de Educação e Cultura no combate à ditadura da economia. Eu gostaria de pedir só um instante às pessoas que estão aqui ainda no plenário, pelo menos 3 minutos, para essa poesia, que não é uma apologia ao analfabetismo, mas é uma alusão aos poetas de tradição oral, poetas da Luz, né? Eu nunca aprendi a ler, eu nunca fui em escola, mas Deus me deu saber de ser improvisador e tocador de viola. Eu não invejo a sabença de nenhum homem letrado, Deus me deu inteligência que tem feito diferença a muito doutor formado. De que servem os anelões que esses doutores têm nos dedos, se de uma improvisação eles não sabem o segredo? A escola, a academia, faz doutor de todo jeito. Doutor juiz de direito, doutor para curar doença, faz até doutor dentista. Mas nunca há de fazer um doutor sair de lá formado na poesia, num poeta repentista. Quando eu pego na viola, que eu ouço o gemer das primas, os versos saem da cachola em cachoeiras de rima. Para que coisa melhor para um cabra improvisador, de que numa cantoria ele louvar uma moça, para depois dela louvada vir toda derrengada agradecendo o louvor. Se os versos que eu improviso não tem graça nem beleza, possuem um grande valor. Esses versos eu aprendi no livro da natureza, tendo Deus por professor. Muito obrigado. Zé da Luz, poeta paraibano. E vamos sair da condição de cereja do bolo e fazer parte do bolo. Viva a diversidade cultural brasileira. Viva! Deixa eu só dar um recadinho para vocês que eu esqueci, viu? Com licença. É que a gente propôs aqui, é tanta coisa na cabeça, a criação de uma frente parlamentar em defesa da cultura. Haverá um ato aqui na Assembleia da criação dessa frente parlamentar em defesa da cultura em geral, tá bom? Eu esqueci de avisar vocês. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo, e toda a equipe do nosso gabinete. Obrigado.